Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. E estamos começando mais um GorpaCast de esportes. E hoje é segunda-feira, mais um dia de falar de esportes. É isso aí. Esse foi o começo. Esse começo foi mais enrolado que a participação dos times brasileiros da Libertadores essa semana. E esse é um dos assuntos que a gente vai falar hoje, mas antes vamos apresentar os convidados. Priscila, por favor, apresente os convidados. Eu estou aqui do lado do Matheus. Sorria, tira a tristeza dessa cara, celebre que o tempo não para, o bom da vida é ser feliz, não é, Laura Rodrigues? Super feliz, Isso aí, Ana, gatinho. pra caramba, hein? Temos que comemorar. Não Comemorar tem a vida. muito, não tem muito Comemorar, né? Comemorar. E como eu já estava adiantando na apresentação, vamos falar um pouco da rodada da Libertadores hoje. A rodada dessa semana que acabou com a eliminação de 2 das 6 equipes brasileiras que ainda estavam vivas na competição. Uma delas foi o Santos, que perdeu para o Barcelona, mas não foi o Barcelona que levou o Neymar embora, esse foi o Barcelona de Guayaquil, Barcelona falsificado. que ganhou de 1-0 dentro da Vila Belmiro. O que você diz sobre isso? O que eu digo? Que eu digo que o jogo foi uma vergonha. Não foi o Santos que a gente viu jogar na Vila por tanto tempo, assim. Antes desse jogo do Botafogo, o Santos estava com 17 jogos de invencibilidade, então era um time que vinha muito bem. Mesmo com os desfalques de Lucas Lima e Renato, eu acho que o Santos tem muito mais time que o Barcelona infinitamente. Então, acho que isso não foi uma desculpa para ele ter perdido, né? Não existiu raça ali, que a gente tanto vê no Santos jogando na Vila ainda por cima. Foi bem... Não, empatou, sim. Mas o problema é que o time deles fora de casa acho que jogam muito melhor do que dentro de casa. Um exemplo foi o Palmeiras, né? Foi o Palmeiras. E o É tipo aquelas crianças que fora de casa se comportam melhor quando estão perto da mãe, né? Sim. Exatamente. Sim. E o Barcelona de Guayaquil é aquele exemplo perfeito de time de Libertadores. A gente que gosta bastante de Libertadores vê que quando a gente bate o olho num time que nem o do Barcelona de Guayaquil, a gente vê, cara, que é aquele time raçudo, aquele time retranqueiro que se fecha lá atrás e joga por uma bola. A única jogada do time deles é aquele camisa 10 que, fazendo uma ressalva, que jogou muito ontem. Não sei se vocês viram o jogo, mas jogou demais aquele cara. Aquele cara jogou demais, vale pro Santos contratar ele na próxima temporada. Deixou, assim... É aquele cara cruzar pro camisa 9 do time fazer o gol de cabeça. É a única jogada deles. Sendo que esse camisa 9 fez gol em Botafogo, Palmeiras e no Santos agora. O cara se destacou demais. E essa é a única jogada do time deles. Eles não têm passe, eles não têm finalização boas. E ainda assim eles conseguem ir lá e perder pro time. E conseguem perder pro time. Porque o Santos jogou muito mal. Não tinha ninguém pra criar. Não era o Santos que a gente tá acostumado a ver. Nunca. Com certeza. Com certeza. Tinha o Vecchio pra tentar armar, mas o Vecchio é um bom jogador, mas de longe não se compara ao Lucas Lima. Desculpa. O Santos também entrou com um meio de campo assim, muito pesado. Entrou com o Leandro Donizete e também ele entrou com o Alisson também. Só que... E veio com o time pra bater mesmo, né? Mas foi o que aconteceu ontem. Os caras conseguiram prender o Alisson, entende? Ninguém bate no Alisson, é ele que bate nos outros, entende? Então, eles conseguiram desarmar o cara. Eu vi uma alfinetada do jornalista Marcelo Rubens Paiva, não sei se vocês conhecem. Jornalista, escritor, cronista, etc. Colunista da Folha do Estado de São Paulo. E ele alfinetou falando que o Santos jogou tudo que podia contra o Corinthians naquele fim de semana em que eles ganharam 2-0 no Campeonato Brasileiro e se quebrou aí pra Libertadores. Vocês concordam com isso? De jeito nenhum. Não, claro que não. Não. Coisa de vamos deixar o time reserva pra um campeonato pra se dedicar ao outro. Cara, eles tiveram uma preparação incrível naquele jogo do Corinthians, entende? Sim. Tipo, eles tinham tudo pra ir lá e ganhar. Sim. Não... E outra coisa, que o Santos jogou bem lá em Guayaquil. E ele teve 16 horas só de preparação. E isso pra você ver num time de futebol, pra você fazer uma viagem pro Equador, meu Deus, é muito pouco. Então não tem justificativa essa vitória do Santos.
essa derrota do Santos. A única justificativa, então, seria um mau futebol. E por falar em poupar jogador em certas competições, aí o Grêmio passou de fase. Venceu o Botafogo. E aí, vocês acham que agora o Grêmio abandona de vez o barco do Campeonato Brasileiro? Com certeza, né? Uma semifinal de Libertadores requer toda a atenção por parte do Grêmio. O jogo de ontem foi muito difícil pro Grêmio. O Botafogo é um time muito bom, um time muito arrumado. Mesmo com esse baixo investimento, baixa folha salarial que o Botafogo tem. É um amigo nosso aí, não vai gostar disso. Mas não, o Botafogo foi um time muito forte e a torcida tem que se orgulhar do time. Mesmo assim, não, então o time do Botafogo é um time com baixo investimento, baixa folha salarial, comparado aos grandes, Corinthians, Flamengo e outros, mas é um time também muito forte. E a torcida tem que ter orgulho do Botafogo, porque chegou até aqui com todas as dificuldades que eles sempre possuíram. E então, na Sul-Americana, o Corinthians foi eliminado para o Racing Santander da Argentina. Vocês acompanharam alguma coisa desse confronto? Depois de um primeiro jogo que eu diria preguiçoso, em que o Corinthians em casa se permitiu levar um empate após sair na frente, eles encontraram um time bastante fechado lá na Argentina e não conseguiram chegar ao gol. Não sei se vocês acompanharam essa... Não acompanhei, mas vi que agora que ele tá eliminado. Vi alguma coisa sobre isso. O Rodriguinho, né? Acho que foi o destaque do jogo, né? Ele entrou e foi expulso. Foi expulso dentro de 1 minuto. Não, mas eles encontraram um time retranqueiro pra caramba, gente. Eles não tinham como contra-atacar. Pois é, Eu acho que eles estavam guardando o time pra jogar contra o São Paulo no Brasileirão. Olha que é isso. Olha, Não. Não, o problema é que eles fizeram o resultado lá na Vila Corinthians, né? Esse que foi o problema. Vila Corinthians? Vila Corinthians não, Arena Corinthians. Nossa. Arena Corinthians. Eles fizeram o resultado lá na Arena Corinthians e jogaram retrancado. E ainda mais com a vantagem de jogar em casa o segundo jogo, se fecharam. E Sul-Americana e Libertadores é assim. Se o time faz um resultado bom no jogo de ida, no jogo de volta, vai... A gente espera, né, que seja melhor. Com certeza. E eu falei do Corinthians justamente para puxar um gancho para o nosso próximo assunto, o Campeonato Brasileiro. Meu Deus do céu. Agora que o Corinthians só tem essa agenda pela frente e ainda tem os 10 pontos de vantagem, vocês acham que... como vai se projetar esse final de campeonato, essa reta final? Alguém vai ter fôlego para tirar o Corinthians? Porque assim, talvez o Santos até cresça agora, né? Porque também já saiu da Libertadores, vai focar direto no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio, que ainda tá na semifinal, aí talvez possa dar mais uma caída, ainda mais, cair ainda mais do que já vem tropeçando. O Grêmio que teve a oportunidade de tirar, essa diferença pro Corinthians, né, recentemente. Mas e assim... aproveita que o Corinthians tropeçou, né, e daí, o Grêmio, em vez de ganhar e diminuir essa diferença, também conseguiu tropeçar junto. Aparentemente, a pedra no caminho de todos os times da frente da tabela. Então, o que vocês acham aí, Priscila? Eu acho, assim, que, como já disse nas edições anteriores, que o campeonato é do Corinthians e que pode dar um tropeço ou outro, mas ele vai se manter o mesmo. Eu acredito, assim, que, lógico, tem Grêmio, Santos e tal, mas vão ficar para Libertadores. Essa é a minha opinião. Não tem para tirar do Corinthians. Hoje o Corinthians é um time completo. Para mim é o melhor do campeonato. Pois é, acho que a disputa verdadeira tá na parte de baixo da tabela, no Brasileirão. Porque o campeonato tá praticamente decidido. O Santos tá em terceiro lugar, mas acho que tá em 10 pontos de diferença, se não me engano, do Corinthians, que é o primeiro. E o Grêmio, o segundo lugar, tá na Libertadores. Então acho que tá decidido. Só se um milagre muito grande acontecer pro Corinthians não perder esse título, porque E sabe o que isso me lembra? 2008, quando o São Paulo ficou 11 pontos de diferença do segundo colocado e foi campeão. Acho que de 3 rodadas, né? Sim, mas tem 2009 também, que o Palmeiras estava com essa margem de pontos do segundo colocado e o Flamengo conseguiu virar.
Então o Campeonato Brasileiro é assim, tipo, se você não se garante e não tem uma estabilidade, os outros times vão ir forte. Mas o Corinthians tem tudo para ganhar esse título, porque o Grêmio tá fora e o Santos tá muito longe. E são os principais concorrentes ao Caneco, então só depende dele. E você, Laura? Cara, Não, eu só ia comentar que eu acho que uma disputa também ali no G6 pela vaga da Libertadores. O Santos, se eu não me engano, tá com 41 pontos. Tá com 41. E o Palmeiras o Cruzeiro, 40. que é o sexto, que tá com 37. Então a diferença, assim, não é tão grande, se a gente for considerar o número de rodadas que a gente tem pela frente ainda. E o Cruzeiro é um grande time, né? Pode dar uma virada aí nessas disputas de vaga da Libertadores, assim. E agora, São Paulo, será que cai? Cai. então, é justamente eu queria falar agora desse bolo que tá nessa parte, tipo, inferior da tabela. Na verdade, não necessariamente na parte inferior, mas ali do quinto colocado pra baixo e tal. O jornalista Paulo Calçade, da ESPN, trouxe uma estatística interessante, uma curiosidade sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Assim, a diferença entre o primeiro colocado na zona de... O primeiro time na zona de rebaixamento, tipo, lá na 17ª posição, pro quinto colocado, a diferença de pontos entre esses dois times é menor do que a diferença do quinto colocado pro líder do campeonato. Ou seja, tipo, é uma diferença de 10 pontos que separa ali o quinto pro 17º. Enquanto do quinto pro primeiro sei lá, 15 pontos, 18 pontos, por aí. Então, é pra gente ter uma noção de como tá embolado ali embaixo e como os times lá da frente estão bem pra frente. E tudo pode acontecer nessa virada que pode dar. Mas eu fico, tipo, pensando no caso do São Paulo, vamos colocar assim. O Inter no passado, não sei, parecia que ele tava, acho que uns 5, 6 pontos a mais do que o São Paulo tem hoje. E mesmo assim caiu pra segunda divisão. Então, assim, pode estar embolado, mas eu acho que já tá meio definido. Digamos assim, o Z4 ali vai ficar daquele jeito. Não. Sei. Porque até o 12º colocado, na minha concepção, tem o risco iminente de rebaixamento. Se você for ver ali, tá muito equilibrado. O campeonato vai ficar bom mesmo nas últimas rodadas, porque vai estar todo mundo desesperado e ainda vai ter aquele bolo ainda, porque vai ser muito difícil, tá todo mundo no mesmo nível ali, Hoje sabe? você ganha uma rodada, parece que você já sai do Z4, sabe? Sim. E daí você perde outra, já tá dentro de novo. Uhum. É muito louco isso. Sim, dependendo da combinação, você pode até dar um salto muito alto, por exemplo, sair da 17ª para 13ª. E você pensa assim, não, é muito longe. Mas se você vê a tabela do campeonato, não é assim que acontece. O próximo jogo do São Paulo é o Corinthians, né? E, tipo, isso complica a vida do São Paulo, né? Porque, não que o São Paulo tá com um time ruim, mas alguma coisa não tá acontecendo ali, sabe? E o Corinthians, um time completo, tá muito bem, tá numa fase muito boa, e eu acho que isso acaba influenciando dentro de campo, sabe? Não, com certeza. Com certeza, aquela pressão que o jogador entra dentro de campo faz toda a diferença. Se você analisar um time que entra bem, entra como líder do Campeonato Brasileiro e outro que entra rebaixado, já tem meio que aquelas medidas assim, mas o São Paulo vai vir desesperado contra o Corinthians, né? Cada rodada que passa é um sufoco a mais pro time de São Paulo, assim, mas... E essa briga com a diretoria também, né? Onde entre eles os jogadores mesmos falam que time grande cai. Então eles não estão preocupados se o São Paulo cair ou não. Porque isso é normal de um time. Isso não é o normal do São Paulo. Não é normal do Santos, não é normal do Corinthians. Não é normal de um time grande, da história que eles têm, cair para a segunda divisão com o valor que eles pagam um jogador, com o valor que eles gastam, entendeu? Isso não é normal. E não é normal um presidente... um cara da diretoria pensar assim. Isso. Exatamente, tipo, com o investimento dos caras, ele entrar e dizer, não, é normal, tipo, ele tá numa boa com isso. Isso eu acho que é mais revoltante. Cair pra segunda divisão, ainda a gente que é, Priscila, por exemplo, torcedora, vai relevar, mas uma diretoria que diz assim, não, que não tá acredita boa, no seu normal, próprio time. Exatamente, eu acho que é um pouco naquele mais time triste. que você investe, não acreditar. Claro, investe caro ainda. Claro, meu Deus. Não, e tem jogadores caros pra isso.
Não, eu acho inadmissível um São Paulo cair pra segunda divisão, porque é um time que, pra mim, tem os maiores... É o time com maior tradição aqui do Brasil, é o São Paulo. É o time com a maior tradição. E você vê um time que nunca caiu pra segunda divisão cair desse jeito... Desse jeito. Não, é inadmissível, não pode aceitar, não. Um clube da grandeza do São Paulo. Olha, mas a gente só vai saber conforme os jogos acontecerem. Só dá pra gente saber conforme os jogos forem acontecendo. E vamos dar destaque ao futebol internacional, por que não? Vocês andaram acompanhando o campeonato francês? Andei acompanhando o Neymar querendo bater o pênalti. Nossa! Uma notícia que ganhou bastante espaço na mídia esportiva brasileira foi a picuinha digna da pelada do recreio da quinta série de Cavani e Neymar, os dois disputando para ver quem bateria as faltas, os pênaltis. Inclusive, fato que chegou a dar problema no vestiário. Sim. Pelo que o jornal francês L'Équipe informou, Cavani e Neymar teriam discutido no vestiário. E aí, vocês... Claro, é porque Neymar chegou como praticamente dono do time, né? É que nem eu tava olhando, eu não lembro que jornalista que falou, ou era comentarista e tal, mas ele falou, Messi é dono do Barcelona, né? Cristiano Ronaldo do Real Madrid. Neymar foi para ser dono do PSG. E o Cavani é um grande jogador, mas não é Neymar, entendeu? Só que tem esse contraponto. Você mal chegou, já quer sentar na janela, entendeu? Já quer tirar do batedor oficial a oportunidade de bater, entendeu? Exatamente. Isso talvez o Neymar tinha que esperar um pouco, sabe? Se adaptar bem, começar a conversar, não querer tirar a bola, assim, dentro de campo, eu vou bater. Inclusive, o Neymar teve assistência do Daniel Alves, que em certo momento pegou a bola bola e deu pra e ele. Se não deixasse o Neymar bater, ele ia embora com a bola e a mãe dele não ia deixar mais ele jogar futebol. Mas eu acho que a mídia inventa muito nessas situações. Não sei se vocês viram um jornal postou que o Neymar estava falando para a diretoria do PSG negociar o Cavani depois disso. Acho que isso não acontece, sabe? Se você for ver em alguns casos, por exemplo, o Real Madrid da vida, um Cristiano Ronaldo, até no PSG anteriormente com o Ibrahimovic, pode acontecer, mas o Neymar chegou agora, então ele acho que não teria esse poder tanto. Pois é engraçado como a mídia esportiva viaja nesses momentos, Viaja, né? Mas inclusive eu vi algumas suposições em que uma troca entre o Cavani e o Griezmann do Atlético de Madrid, sabe? Griezmann voltaria para a França para jogar no PSG e o Cavani iria para lá. E inclusive eu estava vendo o blog do Carlão, um blog de futebol que eu acompanho, ele comentando no Twitter das possibilidades que tipo, traria para os dois times, sabe? Ou melhor, como cada um dos jogadores nessa troca complementaria o outro time, sabe? O Griezmann no PSG e o Cavani no Atlético de Madrid. Mas eu acho que Desculpa te cortar, André, mas acho que o Griezmann e o Cavani são jogadores com funções diferentes. Acho que o Griezmann seria bom para fazer o que o Neymar faz. É um jogador mais de lado do campo, mais rápido. O Cavani é um cara mais finalizador, cabeceia bem centroavante. Então acho que essa troca... Só se ele queria mudar o esquema de ataque do PSG, o treinador. Porque senão, acho que essa troca não tem muito sentido, sabe? Bom, eu só sei cara, que... eu acho que eu vejo o Griezmann chegando pela frente, assim. Sim. Ele faz isso na França, por exemplo, na seleção francesa. Dá pra fazer tipo um falso 9, assim, no ataque, mas... Se o treinador quiser, assim, jogar com um centroavante mesmo... O PSG ficaria sem, né? Porque agora, já que eles venderam o Ibrahimovic, tinha o Ibrahimovic e o Cavani... Eles não venderam. O contrato de Ibrahimovic acabou e não foi renovado. Sim. Vender modo de dizer, sabe? Mas eles ficariam sem centroavante. A única opção seria fazer um falso 9 mesmo. Então vamos para as nossas considerações finais. Vocês têm algumas considerações finais para dar? Gente, muito obrigada por estar nos ouvindo e no próximo programa, não sei o que vai ser, mas escutem também. É isso aí, gente. Obrigada e até mais, galera.
Obrigado e busquem conhecimento. E é isso aí. Eu Deus é mais. Gostaria de mandar um quente e efusivo abraço ao amigo ouvinte. Agradecer a companhia até aqui nesse programa. E pedir, cara, que retornem na próxima segunda-feira com mais esportes. E não deixe de ouvir os outros programas nas outras editorias. Eu tive sabendo que o programa de cultura pop dessa semana vai estar muito bom. Mas é isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.